Eu não sei em qual horário vocês estarão assistindo esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de gravar esse vídeo em homenagem à minha mãe, que infelizmente partiu no último dia 12 de fevereiro de 2026, ainda muito jovem, com apenas 71 anos de idade. Foi de surpresa, de uma forma muito repentina, chocou bastante a família. Então assim, eu esperei vários dias para tentar gravar esse vídeo. Depois que aconteceu, eu falei, eu preciso fazer uma homenagem para ela, falar das coisas boas, porque só teve coisas boas na convivência com ela. Então queria apresentar para vocês um pouco da pessoa que ela foi. Só da união do meu pai, do casamento deles dois, foram 54 anos de união. E uma parceria que deu bastante certo, porque eles compraram uma casinha pequena e transformaram numa casa grande. E dessa união vieram 5 filhos, 9 netos e 5 bisnetos. Uma família super grande, e ela tinha o poder de reunir essa galera toda em casa, em almoços, até fora de datas festivas, mas também nas datas festivas comemorativas como aniversários, Dia das Mães, Dia dos Pais, época junina, para fazer uma festa tipo junina, final de ano também, como Natal e Ano Novo. Era sempre aqui que eram feitas as reuniões de família. E ela adorava isso. Ela sempre falou, eu gosto da casa cheia, gosto de farra, gosto de bagunça, das pessoas falando, a criança correndo, gritando, porque isso alegra a casa. E ela tinha razão, porque agora sem ela aqui, a casa ficou silenciosa. A gente fica andando pela casa e olha pelos cantos, principalmente nos cantos que ela mais ficava, e a gente passa e não vê ela ali. Então a gente sente a falta, a gente sente a saudade. Nos primeiros dias eu senti o choque, minha família inteira está sentindo. Mas falando assim, mais da minha parte, a gente sente um choque, né? Imediato. Vem aquela tristeza, a dor da perda. Mas com o tempo eu entendi que ela não gostaria disso. Então aquele sofrimento, aquela dor da perda, esse sentimento que fica aqui, que fica parecendo que tem um buraco aqui, eu transformei esse sentimento em saudade e não tristeza. E aí eu vou ter que conviver com a saudade, porque eu jamais irei esquecer dela. Até o último dia da minha vida, ela não vai sair da minha cabeça. E eu não quero que isso aconteça, eu não quero esquecê-la de jeito nenhum. Tanto que eu falei pra ela, quando teve o cerimonial dela, eu não falei um adeus, eu falei até logo, porque nós iremos nos reencontrar na eternidade. No dia que eu partir daqui também, nós iremos se ver. Por isso que eu não dei um adeus, porque eu sei que eu ainda vou ver ela. E então, nesse vídeo eu não quis trazer tristeza, eu vou falar de coisas boas, porque a vida dela foi apenas de coisas boas. Por exemplo, como eu falei, criou uma família muito grande, e ela é uma pessoa que, como eu falei, também agitava todas as festas e reuniões de família. E a pessoa que ela era, muita gente, principalmente vizinhos, conhecidos, ficaram assim, sabe, sem acreditar que ela tinha partido. Por conta da pessoa tão pra cima que ela era, tão alegre, sabe, essas pessoas que geralmente passam pelos lugares e deixam marcas, porque elas são marcantes, elas alegram o lugar, elas trazem uma energia boa pro lugar. Então essas pessoas, quando elas não estão mais aqui, as pessoas sentem falta e até ficam sem acreditar. Não, tipo, a dona Meire não acredito que isso aconteceu. Realmente, se para nós que somos família, já também fica difícil ainda de cair a ficha, essas pessoas também estão sentindo. Eu vou falar agora mais da minha relação com ela desde que eu nasci, porque muitas pessoas não entendem. Falavam que ela me mimava demais, que me protegia demais, mas isso tem um motivo. Ela falava pra mim que quando eu nasci, detectaram um problema no meu intestino. Então queriam fazer uma cirurgia, ela não permitiu, porque seria de risco. Então ela foi procurar outros meios,
com tratamentos naturais, com frutas, né? Pra me tratar desse intestino. E eu fui melhorando. Ali já por volta ali dos 6, 7 anos eu lembro que eu comecei a melhorar bastante do problema. Antes tinha que usar um medicamento lá. E fui crescendo, né? Criança, adolescente, fase adulta. E a preocupação dela nunca passou. Porque as pessoas me criticavam. Tá mimando ele, fica tipo, eu não posso comer caroço porque eu tenho divertículos. Divertículos são furos no intestino. Fica coando o caldinho do feijão pra ele. Tem que tirar o caroço não sei do que. Mas é porque eu não posso comer essas coisas. E ela sabia. Então não era mimo. Não era frescura minha. Ela sabia do problema. E ela queria evitar que o problema pior acontecesse. Então por isso que ela me tratava assim. E as pessoas não entendiam. E mãe é assim, né? Mãe é assim. Se ela sabe que o filho tem alguma coisa, ela vai ficar em cima. Mas eu lembro também das viagens que a gente fez bastante viagens, por exemplo, para a Aparecida do Norte. Primeiro indo em excursões dos outros, depois ela mesma fazia as excursões. Fui muitas viagens com ela para a Aparecida do Norte. A gente também fez viagem para Campo do Jordão. Então foi uma fase legal ali, foi bem no final da minha infância, começo da adolescência, 12, 13, 14 anos. Lembro muito bem dessa época aí. Ela ainda muito forte assim, andava pra cima e pra baixo, comprava coisa, carregava sacola. Uma fase muito legal. Apesar de eu ter sido um aluno na fase escolar bem inteligente assim, que falavam, né? Tirava notas boas e tal, ela sempre ficava em cima pra ver se eu tava fazendo as tarefas. Ela é desse tipo porque ela queria que a gente se desse bem, né? Conseguisse passar com as melhores notas e tal. Então ela ficava ali em cima, sempre vigiando. Fora isso, eu agradeço muito por ela ter me ensinado as tarefas de casa, desde novinho. Como limpar a casa, como fazer comida. Ela me ensinou, em relação à comida, a fazer praticamente quase tudo. Ela só não me ensinou a fazer frango, não sei cozinhar frango. E nem fazer bolo. Do resto todo ela me ensinou. Eu sei fazer. Por conta dela. Então ela foi me tornando independente. Ela porque me ensinou a ser independente. E depois que comecei a trabalhar fora também, eu passei a ajudar ela também. Em casa. Sempre quando chegava do trabalho, ao invés de eu ficar no meu quarto, me isolar, não, eu ia ficar com ela. A gente ia ver novela. A gente ficava vendo Os 10 Mandamentos, que era a novela da Record. Ela adorava demais essa novela. Acho que ela viu umas 10 vezes. Só com ela eu vi 4 vezes. Eu e ela, junto com ela. Vimos 4 vezes. Depois a gente assistiu A Terra Prometida. Então, ela me ensinou muita coisa. Muita coisa. E assim, eu fui trabalhando, né? Vida adulta e tal. É uma coisa que ela sempre teve orgulho. Agora falando no geral da minha família, não só pra mim. Ela sempre teve orgulho dos filhos se formarem na faculdade, dos netos se formarem na faculdade, e ver que netos agora estavam começando já a faculdade, os mais novos, né? Então isso sempre deu orgulho para ela, porque ela sabia que tinha construído uma família que estava todo mundo no caminho certo. Isso deixava ela muito orgulhosa. Cada vez que um ia se formando, ela ia nos eventos, as das formaturas. Mesmo quando não tinha evento, meus irmãos comunicavam e aí ela ficava muito feliz, muito alegre, já que saiu compartilhando com todo mundo. Minha filha se formou, meu filho se formou. Era o orgulho da vida delas. E os netos também. Foi muito bom que ela conseguiu alcançar bisnetos, bisnetas, que adoravam ela. Então quando estavam aqui, chamava, é Bisa, é o Biso, e ficavam dando carinho pra ela. Nossa, ela adorava criança, adorava demais criança. E era o tipo de pessoa que eu podia conversar sobre qualquer assunto. Não era aqueles pais que você não pode falar alguma coisa, que eles não dão espaço. Aqui era espaço aberto total, principalmente com ela. Eu conversava sobre qualquer assunto mesmo, qualquer assunto, independente de qual fosse, eu podia me abrir com ela, que ela ou aconselhava, ou ela zoava, dependendo do assunto. Se fosse mais assunto de besteira assim e tal, ela zoava. Até para dar um exemplo de como ela ainda nos últimos anos foi muito forte. Teve esse negócio da pandemia.
Aí eu peguei a Covid em 2021, fiquei com sequela. Eu comecei a perder muito peso, parei de andar. Tinha dificuldade para comer, tinha dificuldade para tomar banho, para me vestir, passava mal todo dia com taquicardia. Já falei isso aqui no canal. E ela já com alguns problemas de saúde ali forte, empurrando minha cadeira de roda nos hospitais, nas consultas, nos exames, e sempre em cima acompanhando, sempre querendo saber quais são os resultados, o que ia acontecer. Porque teve uma época que chegaram praticamente a me desenganar. Ou fazem alguma coisa, vamos tentar te salvar, ou você vai. Então eu deixei ela como responsável por tudo o que é relacionado a mim. Por exemplo, coisas bancárias, senha de banco, e-mails, esse canal, tudo ela era a guardiã dessas informações. Eu deixava com ela, para caso alguma coisa acontecesse, ela administrar. E eu já deixei ela bem acostumada, assim, sabe, bem calma com a ideia de que alguma coisa poderia acontecer, mas ela fez muita oração. Ela era muito católica, muito católica. Então, passei a assistir a missa junto com ela, todos os domingos que ela assistia, da igreja de São Judas, a devota de São Judas. E aquela força de vontade dela, sabe, trouxe, acho que ajudou nessa minha melhora também, né? Então vocês veem, mãe faz tudo pelos filhos. E eu só tenho a agradecer a isso por ela também. E nessa fase, como não conseguia fazer nada, ela não saía do meu lado. Eu acordava, já colocava um monte de travesseiro no sofá, porque eu tinha já muita magreza, então eu sentia a dor nos ossos, né, quando sentava. E a gente ficava maratonando novela. A gente viu Marimar, Maria do Bairro, Carinha de Anjo, aquela novela do SBT, que ela gostava de novela com criança demais. A gente viu várias vezes. Comecei a maratonar séries também. Acho que a Downton Abbey, ela adorava essa série Downton Abbey. E outras séries também que a gente via junto. Filmes de comédia a gente gostava de ver. Filmes de romance a gente gostava de ver. A gente não gostava de nada que fosse assim pesado, ou que deixasse a mente da gente, sabe, filme com temática ruim. A gente não gostava. Uma coisa que a gente concordava era isso. Então, como eu tô falando, a gente foi muito próximo mesmo. Uma coisa legal que eu também gosto de lembrar foi que conseguimos realizar um dos sonhos dela, que era assistir o show do cantor favorito dela, o Julio Iglesias. Nós nos juntamos, a família, fizemos uma vaquinha e conseguimos comprar o ingresso do show para assistir no camarote. Isso foi em 2014 no Citibank Hall, em São Paulo. Estou mostrando as fotos aí para vocês desse dia. Ela ficou bem realizada. Um dos sonhos dela assistir o show do cantor favorito dela. Ela gostou demais desse presente. Eu só tenho a agradecer a uma pessoa dessa, que me trouxe para o mundo e me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Se hoje eu sou uma pessoa amadurecida, muito foi por conta dos conselhos dela, ensinando sobre falsidade, cuidado para não se aproximar de gente falsa, amigos que vão se dizer amigos, mas são falsos, o mundo lá fora, os perigos do mundo lá fora, perigos de se envolver com coisas erradas, de passar a usar coisas erradas, tudo isso, tudo ela me orientou, tudo mesmo, sem filtro. Ela falava de orientar as coisas. E no último dia dela, para quem não acompanhou, eu e meu pai acompanhamos de perto. Eu agora parando para lembrar, eu lembro tipo por volta das 9h30 da manhã, ela sentada olhando para o sol assim, olhando para a paisagem, sabe, vendo as árvores, tinha os pássaros cantando, tinha aqueles macaquinhos que ficam andando nas árvores, ela ficava olhando também. Ela adorava o sol da manhã. Sentava ali fora, fora da casa, de manhã a gente se reunia ali para conversar, eu, ela, meu pai, para pegar um solzinho e ficar conversando sobre qualquer assunto. E nesse dia, porque ela não gostava de dia nublado nem de dia frio, ela fez isso, ficou olhando e tal. Aí depois entrou no carro e a gente veio para casa e fez as coisas normais da casa, tava bem. E aí veio essa surpresa de tarde,
que do nada ela passou mal, socorri ela, mas infelizmente não deu tempo. Aconteceu. Mas eu acredito também que no lugar onde ela está vendo a gente e ela vai dar força pra gente continuar seguindo em frente, vai continuar apoiando eu aqui no canal à distância, dando força, e também todos os filhos dela, o meu pai, que agora se sente sozinho, mas a gente está apoiando ele, e também netos e bisnetos. Eu sei que de onde ela estiver ela vai estar mandando força pra gente. Então era isso que eu queria trazer, um pouquinho da história dela, em homenagem a ela, que eu sei que ela mereceria uma homenagem como essa. E muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo.